Vamos meditar na palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: o cego de Jericó. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreenderam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Feche os seus olhos nesse momento. Pai, nós queremos glorificar ao teu nome, ó Pai, por esta palavra, Senhor, por esse momento em que vamos, Senhor, meditar na tua palavra, Senhor, naquilo que está dizendo aos nossos corações de um Jesus misericordioso, de um Jesus que é rei, de um Jesus que se importa. E eu tenho certeza, Deus, que cada um que chegou neste lugar veio até aqui com uma expectativa. Cada um que chegou neste lugar, Senhor, chegou até aqui para te adorar, para te ver, Senhor, precisando de um milagre, às vezes aflito, ó Pai, angustiado. E eu tenho certeza, Deus, que tu está aqui para suprir qualquer necessidade. Em nome de Jesus, nós já te clamamos: Filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de cada um que está neste lugar, ó Pai, que chegou até aqui, ó Deus. E eu tenho certeza que o Senhor vai liberar sobre cada um de nós uma porção. Em nome de Jesus, que o nosso coração possa estar preparado para receber. Aplauda o Senhor nesse momento. Sente-se aplaudindo ao nome dEle, rendendo honra e glória a Ele. Amém, amados? Nós estamos aqui nessa quarta-feira falando de milagres de Jesus. Os milagres de Jesus foram a marca de Jesus, embora não era a primazia do ministério de Jesus. Jesus, ele veio para salvar. Jesus veio para constituir o reino de Deus na terra. Reatar uma aliança que se havia perdido. Mas sempre eu falo que ele ia num caminho. Sempre Jesus estava a caminho de algum lugar. E quando ele ia no caminho as coisas aconteciam. Diga comigo: no caminho as coisas acontecem. E é interessante, querido, que às vezes a gente está no caminho e a nossa expectativa naquele lugar, a sua expectativa talvez hoje aqui seja uma, mas Jesus, ele surpreende aonde ele passa. E eu tenho certeza que nesta noite ele também vai te surpreender. Eu tenho certeza que nesta noite ele também vai se revelar a você. Eu tenho certeza que nesta noite algo diferente está proposto para aqueles que estão com o seu coração contrito, disponível para ele. Irmãos, existia um tempo que os judeus, eles se preparavam para ir para Jerusalém. Eu falei isso na pregação passada. Porque tudo que acontecia era em Jerusalém. Em Jerusalém se sacrificava, em Jerusalém se fazia expiação dos pecados. Em Jerusalém tinha as festas de Páscoa, Purim, todas as festividades do Antigo Testamento eram comemoradas em Jerusalém. E quando Jesus está passando por Jericó, ele tem um destino, e o destino é Jerusalém.
todo judeu ia ao templo e era época de Páscoa. Era o tempo da Páscoa. E aquela Páscoa que era comemorada naquele tempo não é a que a gente comemora hoje. Era tempo de lembrar a libertação do povo de Israel da terra do Egito. E a gente estudou um pouquinho disso aqui ontem. E o povo estava indo para lá. E era como se fosse, quando chegava o tempo de festa, era como se fosse um grande evento na cidade de Jerusalém. Então existiam caminhos que as pessoas tinham que passar para chegar no destino que era Jerusalém. E quando tem movimento, quando tem pessoas, vocês sabem que sempre tem aqueles que vêm num movimento, num evento, num lugar que aglomera pessoas, a oportunidade de lucrar, a oportunidade de ganhar. E ali, eu estudando sobre essa passagem em Jerusalém, como era a época de sacrifício, de festa, de Páscoa, os ambulantes botavam, sabe, as suas barraquinhas, já existiam naquele tempo os mercadores, e ali já se vendiam as pombas, os cordeiros, os sacrifícios, já estavam ali vendidos para quem fosse passando comprar. Bartimeu era um mendigo e ele era cego. Bartimeu está naquele lugar não porque Jesus ia passar ali. Ele estava naquele lugar porque aquele lugar era uma oportunidade dele ganhar. Hoje, a gente tem uma lei que ampara as pessoas com deficiência intelectual, com deficiência visual, com deficiência auditiva. Hoje a gente tem LOAS, hoje a gente tem vários benefícios, mas naquele tempo não. Quando a pessoa era acometida de qualquer enfermidade que era debilitante, era fato que a sociedade ia dizer que havia pecado, que era castigo de Deus. Então, além daquelas pessoas serem deficientes, elas eram marginalizadas. O que quer dizer marginalizado? São as pessoas que são colocadas à margem da sociedade, que não servem para nada, que ninguém enxerga. E Bartimeu, além dele não ver, ele não era visto. Diga misericórdia. Eu não sei o que é pior, né, irmãos? Porque às vezes a gente sente essa dificuldade. Às vezes é a gente que não consegue ver, a gente que não consegue ter a visão do que está acontecendo, e isso é triste. Mas o pior também é quando você está no meio de uma multidão e ninguém te vê. Então ali haviam dois problemas na vida de Bartimeu. Se você pensava, até ouvi hoje essa pregação, que Bartimeu tinha um problema só, que era ser cego e não enxergar. Não, ele tinha dois. Fala comigo, ele tinha dois. Ele não enxergava e não era enxergado. E quantas pessoas talvez estejam aqui nesta noite, talvez enxerguem, mas talvez não estejam sendo enxergados. Ou talvez não tenha nenhuma das duas coisas. Mas eu quero dizer para você, você que está aí sentado, porque Bartimeu estava sentado ali. E eu não sei com qual objetivo você chegou aqui nesta noite. Talvez de ganhar alguma coisa material. Mas eu quero dizer que tem algo espiritual para você nesta noite. Bartimeu não sabia que naquele dia não teria esmola, teria riqueza. Naquele dia não teria um dinheirinho, naquele dia teria mudança de vida e de história. Ele não entendia, ele não sabia que naquele dia ele iria ver, mas ele iria ser visto. A história fala muito pouco. Geralmente, quando se falava de uma pessoa marginalizada, um leproso, um cego, um paralítico, não se dizia o nome. Mas Bartimeu
tem um nome. O cego de Jericó tem um nome. É Bartimeu. Diga comigo, Bartimeu. E aqui vem dizendo que Bartimeu, Bar, quer dizer em hebraico filho. E Timeu era o nome do pai. Então Bartimeu era conhecido porque ele tinha uma família. Ele não era uma pessoa qualquer. Querido, a Bíblia, ela não vai relatar essa história de vida de Bartimeu. Mas nos relatos que existem históricos, que são especulações, né, pastora Simone, que a gente não pode afirmar, mas eu acredito muito nessa linha de pensamento. Se existe uma condição, Bartimeu, ele é filho de Timeu, Timeu era alguém. E vai se procurar na história quem era Timeu. E existe um Timeu na história daquela época que era um guerreiro de Israel. E o povo estava subjugado por qual império mesmo, hein, gente? Quem estava na aula ontem? Romano. E o Império Romano era um império severo. Era um império mau. Era castigador. E era comum naquele tempo, quando algum revolucionista, né, quando algum questionador, porque o povo judeu estava escravizado, e às vezes se levantavam aqueles que, não, a gente quer a nossa independência, né? Chega, vamos lutar contra Roma. E a Bíblia não relata isso, mas os livros dizem que Timeu, existia um Timeu, que era revolucionista, e que o Império Romano mata esse homem, por ele ser um desobediente, um fora da lei, por querer a liberdade. Eles matam esse homem, geralmente era forca, decapitado. E era comum que, além de matar aquele homem, se ele tivesse filhos, eles faziam o quê? Furavam os olhos, arrancavam os olhos fora, para deixar de quê? De exemplo para as outras famílias, e assim eles doutrinavam os escravos. Então Bartimeu, aqui não vem dizendo se ele é um cego de nascença, mas diz que ele tinha um pai. E não era comum para qualquer deficiente ser identificado. Eu quero dizer, querido, que às vezes alguém na história pode ter querido tirar a tua visão. Alguém furioso, Satanás usa pessoas para arrancar a nossa visão. E a gente para de ver, a gente para de enxergar. Mas aquele que é o Todo-Poderoso, aquele que é o dono de todas as coisas, ele está passando por aqui nesta noite. E eu acho incrível, querido, que existe um barulho diferente. Aqui no relato diz que começa a se ouvir um barulho diferente. Poxa, mas a cidade está cheia. Tem mercador gritando, olha a pombinha aqui, é R$10. Estou conjecturando, né, irmãos? Não sei qual era a moeda da época. Pombinha 10, cordeira 50, né? E aquela briga ali para você comprar a oferta de sacrifício da Páscoa. E tem uma gritaria, só que eu quero dizer para você que Bartimeu, ele não está enxergando, mas ele está com o ouvido bem apurado. E ele ouve um som diferente porque Jesus está chegando. Jesus está entrando na cidade. E eu quero dizer que você pode não estar vendo nesta noite, mas você já está ouvindo o som. Porque quando ele chega, o som é diferente. E aí Bartimeu começa a entender o que está acontecendo. Alguma coisa, eu não estou vendo, mas eu estou ouvindo. Comece a ouvir o som do céu nesta noite, querido. Comece a ouvir, porque algo diferente vai acontecer. Eu creio que algo diferente começa a acontecer. E querido, o Senhor é tão completo. Deus é tão maravilhoso. Que Deus, ele quando vai fazer um milagre, quando Jesus vai fazer uma obra,
Ele não faz apenas o que você está querendo, porque ele vai perguntar. Diga comigo, ele vai perguntar, Bartimeu. Assim como ele perguntou ao paralítico de Betesda, que queres, né? Ele vai perguntar, diga comigo, ele vai perguntar. Só que quando ele faz uma obra, querida, ele faz completa. E eu comecei, sabe, a meditar nessa palavra, pastor Anderson. Pastor Anderson gosta, ele fala assim, nossa, como é que acontecem essas coisas com você? Aí eu falo, pastor, o Espírito Santo começa a botar umas coisas na minha cabeça que eu fico assim, meu Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Olha o que Deus me deu. Olha o que Deus me deu. A visão é um dos órgãos do sentido. O Senhor vai dar a visão, mas ele começa pela audição. Ele começa a ouvir. O outro, um órgão, né, do sentido, a gente usa a boca. O que Bartimeu faz? O que ele faz, amado? Ele clama. Primeiro órgão que o Senhor toca é no ouvido. Arabaxere cantarabás, olha. Depois o Senhor toca na boca. E ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi. Sabe o que ele está dizendo? Eu sei que tu é o rei. Ele começa a clamar, mas ele clama adorando. Jesus, filho de Davi. Ele está dizendo, tu é o rei. Tenha compaixão de mim. E a Bíblia diz que ele não para, embora as pessoas mandem ele se calar. Vai ter gente que vai querer parar a sua adoração, querido. Vai ter gente que vai querer parar a sua oração, querido. Mas nesta noite, clame. Se você está ouvindo esta palavra, se os teus ouvidos foram abertos, clame ao Senhor. Use a sua boca. Aí, querido, olha só. Primeiro, audição. Depois ele vai usar o órgão que é do paladar, que é a boca, que é a fala. E aí, Jesus começa a fazer uma obra. E olha só. E Jesus parando disse, que o chamem. E chamaram o cego dizendo, tem de bom ânimo, levanta-te. Ele te chama. E aí, querido, o outro órgão do nosso sentido é o tato. É a nossa pele. Harabaxere cantarabás. Audição. Fala. Tato. Quando Bartimeu levanta, a primeira coisa que ele faz é tirar da pele dele aquilo que trazia humilhação. Ele joga a capa. Ele joga a capa, querido. Olha só. E ele lançando de si a sua capa, antes de enxergar, olha isso, antes de enxergar, lançou a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Audição, fala, corpo. Se prepara que a visão vai abrir. Arabaxere cantarás, porque antes de você ver ele já te viu. Arabaxere. Pode aplaudir ao Senhor. Antes de você o ver, ele já te viu. Arabaxere cantarás. E antes de você pensar que ele vai te atender, ele já está fazendo a obra, você não está vendo. Ele está movimentando e você não está vendo. Você ainda não está vendo, mas ele está fazendo. Diga comigo, você ainda não está vendo, mas ele já está fazendo. Se prepare para largar a capa da humilhação hoje, querido. Você vai deixar ela no caminho. Aonde você ficava sentado, humilhado, você vai deixar a capa lá. Porque hoje tem nova história.
E Jesus falando disse, essa pergunta é linda, né? Foi com o paralítico de Betesda e ele vira e fala, que queres que eu te faça? Eu acho que eu vou fazer uma série de pregação quarta-feira. Que queres? O que você quer? Mais uma quarta-feira ele está te perguntando, o que queres que eu te faça? Semana passada, pega a tua cama e anda. Hoje ele está falando, veja, arabaxere cantarabás. Querido, naquele momento, a Bíblia diz, o cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. Vai, a tua fé te salvou. O que eu falei? Qual era a primazia do ministério de Cristo? Salvação. Sabe qual é o problema de muitas pessoas não verem os milagres? É que elas querem somente o milagre e não quer a salvação. Quando Bartimeu grita, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, ele está derramando o seu coração para ele como rei. Aceite Jesus na sua vida como o rei da sua vida. Entenda que ele é o rei e quem é rei governa. A gente quer dizer que ele é o nosso rei, mas a gente não dá o controle a ele. A gente quer dizer que ele é o filho de Davi. Tem misericórdia de mim, mas quando ele vai fazer, você não, eu quero ver, peraí. Ele está fazendo primeiro tu ouvir, mas tu quer ver. Ele está querendo primeiro ouvir o teu clamor, não, mas você já quer ver. Ele está querendo tirar a tua capa e você já quer ver. E espera o processo. Aplauda o Senhor, espera o processo. Espera o processo. Porque aquele homem sai daquele lugar. Ele não sai só enxergando. Ele sai com uma nova história de milagres. Ele sai com uma nova história. Porque a partir daquele momento, sabe, querido, tem pessoas que gostam às vezes de ficar na mediocridade e nem querem um milagre para continuar na mediocridade. E o que eu vou falar aqui às vezes é forte. Eu vou falar e é forte, mas eu tenho que falar para você que está aqui nesta noite. A gente tem projeto social na igreja. A gente abençoa as pessoas. A gente dá uma cesta básica. Mas eu quero muito que as pessoas que recebem a cesta básica falem que o meu Deus é mais do que uma cesta básica. O meu Deus, Ele não quer nutrir você somente fisicamente. No dia que Ele nutrir a sua alma, nunca mais você vai vir na igreja para pegar uma cesta básica. Você vai vir para se alimentar de Cristo. O benefício vai ser uma consequência, vai. Mas o que é mais importante é Ele. Tem pessoas que não querem ganhar um emprego para continuar recebendo aquilo. Tem gente que não vê para continuar recebendo esmola no caminho. Jesus está neste lugar. Eu não sei o que você veio buscar, mas Ele pode dar além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Efésios 3:20. E o poder que opera em nós é o poder do Espírito Santo de Deus. É um poder que transforma histórias. É um poder que transforma vidas. Bartimeu naquele lugar, ele larga a capa, sabe por quê? Porque nunca mais ele vai voltar para lá. Nesta noite, querido, o que te aprisiona na mediocridade, o Senhor vai tirar. Porque Ele te viu nesta noite. E eu não sei o que impedia a tua visão, o que impedia você de trabalhar, o que impedia você de progredir, o que impedia você de avançar. Mas hoje Ele está falando, se você me clamar, se você ouvir a palavra, como
Naquele momento ele ouviu que algo estava acontecendo. Você está ouvindo a palavra hoje. Se você está ouvindo o movimento, o Senhor vai abrir a tua visão. O Senhor vai abrir os teus olhos espirituais. E você vai começar a entender que a obra que Ele tem na tua vida é muito maior. E eu vou dizer mais. Vai ser na tua vida e vai alcançar a tua família. Vai alcançar pessoas que estão ao teu lado. Sabe por quê? Porque quando Jesus faz uma obra, é para o nome do Pai ser glorificado. E o nosso milagre, ele nunca fica só para nós. Nunca fica só para nós. O nosso milagre é para que as pessoas vejam a glória de Deus na nossa vida. Irmãos, essa semana eu experimentei um milagre maravilhoso. Deus é maravilhoso. A gente passa a luta, a gente passa a provação, mas Deus prova assim: olha, eu tô com você. Eu tô com você. E às vezes assim a gente fica: Senhor, por que eu passo isso? Senhor, por que veio essa humilhação? Senhor, o que eu estou fazendo? Aí tu começa: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí de repente Ele abre os teus olhos: é por causa disso. É porque eu vou te levar para lugares que você não imaginava. Irmãos, é forte demais. Eu já recebi tanta revelação de Deus. E em nome de Jesus, vocês vão saber, depois eu vou mostrar para vocês. O Senhor falava assim para mim: prepara suas malas, que você vai viajar muito. Eu falava: eu, Senhor, você vai viajar. Você vai estar no meio de pessoas grandes. Eu, Senhor. Não posso falar assim. Mas vocês vão ver, depois eu vou mostrar as fotos. Depois eu vou mostrar as fotos, amém? Vamos esperar concretizar. Aplauda o Senhor. Diga: o Senhor é Deus na vida dela. Hoje eu vi uma palavra do pastor Flamarion, querido, e é tremendo, foi tremenda aquela palavra. Falei: Senhor, muito obrigado. Senhor, vai respondendo a gente, né? Fala assim, ele botou 3 pontos lá. Acostume a receber pedradas, se você é alguém. Acostume a receber pedradas, se você faz algo para alguém. Se acostume a receber pedradas, porque tem pessoas que te admiram e não têm coragem de falar que te admiram. Então elas jogam pedras em você. Aleluia. Obrigado, Senhor, por cada pedrada. Obrigado, Senhor, por cada pedra. Está recebendo pedrada, amado? Aplauda o Senhor, você é alguém. Você é alguém. Você é alguém. Fique de pé nesse momento. Que queres que eu te faça? Que queres que eu te faça? Fala o que você deseja para o Senhor. E Ele está dizendo: olha, não sou eu não, é a tua fé que vai te salvar. Diga: a minha fé. Levante sua mão direita. A minha fé vai me salvar. Aleluia. Levante a sua mão esquerda. A Bíblia diz em Provérbios que na mão direita há riquezas e honra, e na sua mão esquerda há longevidade. Levante as duas mãos. Você quer as duas coisas? Levante as suas duas mãos para o céu. Diga: na minha mão direita há riquezas e honras, na minha mão esquerda há longevidade.